Iané Coema, eu disse bom dia. Vou falar sobre famílias indígenas e vulnerabilidade. Quais são suas vulnerabilidades? Para falarmos sobre família indígena e quais são suas vulnerabilidades, será necessário citar brevemente sobre o início e a manutenção da vulnerabilidade, a entrada e saída dos governos e os avanços nos direitos indígenas. Falarei também sobre exemplos para refletirmos e sobre os impactos dos benefícios assistenciais na vida das famílias indígenas, aonde falta avançar, e finalizarei com a mensagem. Para nós, povos indígenas, a vulnerabilidade das famílias indígenas começou aqui, com a chegada do invasor, do europeu, que trouxe consigo a subjugação. A ideia de raça superior e raça inferior trouxe consigo também a exploração da terra e dos recursos contidos nelas. Trouxe também a exploração da mão de obra escrava, trouxe a exclusão, trouxe doenças e trouxe o extermínio. Todo esse contexto colaborou para empurrar as famílias indígenas a um estado de vulnerabilidade. Segundo estudos arqueológicos mais recentes, antes da chegada do europeu, nós éramos em torno de 1.400 povos. No último censo, o de 2010, nós somos agora 305 povos falantes de 274 línguas. Com a entrada e saída de governo, nós conseguimos, sim, avanço nos direitos indígenas. O Brasil passou por colônia, monarquia e chegando a ser república. E foi na época da república que foi criado o SPI, o Serviço de Proteção do Índio. Foi o primeiro órgão de assistência. Criado também por Marechal Cândido Rondon, que foi o organizador e o primeiro diretor da instituição. Trouxe consigo valores positivistas e republicanos. Naquela época ainda se preservava, ainda se tinha antigas ideias sobre o evolucionismo da humanidade e sobre o seu desenvolvimento por estágios. Isso era influenciado por uma ideologia etnocêntrica e também por teorias raciais. Por isso, naquela época, na criação do Serviço de Proteção do Índio, o ordenamento jurídico da época, naquela época, via nós, povos indígenas, como relativamente incapazes, o que colaborou para que fosse estabelecido uma figura jurídica de tutela. Depois veio a democracia, o parlamentarismo, que teve 2 momentos na história, e em seguida, na época da ditadura militar, em 1967, a FUNAI foi criada, justamente para poder amenizar ou consertar os danos causados pelo Serviço de Proteção do Índio devido às corrupções. Isso aconteceu após o falecimento do Marechal Rondon. E em 1973 ocorreu uma promulgação da lei, foi outro avanço, que é a 6001/73, que é conhecido também como Estatuto do Índio. E, inclusive, nesse Estatuto do Índio foram formalizadas políticas, o qual adotadas pela FUNAI. Porém, ainda havia um viés de tutela. E a relação do Estado com os povos indígenas, com as famílias indígenas, ainda era de paternalismo e também intervencionismo. E no próprio Estatuto do Índio se previa a integração das famílias dos povos indígenas com a sociedade não indígena, caracterizando-se assim como uma perspectiva assimilacionista. E com a volta da democracia, com a promulgação da Constituição de 1988, conseguimos ter um grande avanço, uma grande conquista dos povos indígenas. Conseguimos quebrar com a figura da tutela e garantir e reconhecer também a nossa autonomia, o nosso reconhecimento e garantia dos nossos territórios tradicionais e também o usufruto dos mesmos. Conseguimos também ser respeitados quanto à questão das nossas especificidades culturais. Pela primeira vez que uma organização mundial reconhece universalmente os direitos dos povos indígenas, isso em 2007. E em 2009, com o decreto de 7.056/09, também foi um outro avanço, que foi um processo de reestruturação do órgão dignista, no caso da FUNAI, com o objetivo da otimização do funcionamento do órgão e também a renovação das formas de relação da FUNAI com as comunidades indígenas em âmbito local.
Também tivemos um outro avanço em 2012, que foi a Política Nacional de Gestão Territorial Ambiental de Terras Indígenas. E a OIT, Organização Internacional do Trabalho. Desde a década de 20, foi a primeira organização internacional a atuar com os povos indígenas. Mas já que estamos diante de tantos avanços, também de lutas, e ganhos e perdas, então quais seriam as vulnerabilidades das famílias indígenas? Trouxe aqui 2 exemplos para podermos refletir. Guajajara é um povo e Auá é um outro povo. Os Guajajaras vivem na terra indígena Araribóia, que fica localizada no centro do estado do Maranhão. A situação é bem mais complicada para os Guajajara que vivem na região norte da Araribóia, que são justamente as matas mais preservadas. Isso deve-se à resistência que os Guajajara têm desde a década de 90 com relação aos exploradores de madeira. Segundo os estudos que foram feitos nesse local, as comunidades encontram-se em situação de vulnerabilidade, acesso a serviços de atenção à saúde, às políticas e serviços indigenistas, permitindo a ação de madeireiras. Segundo o médico, antropólogo e pesquisador Estevan van der Varga, ele fala que a saúde é uma moeda forte usada para seduzir e também pressionar os povos indígenas a reduzir seus territórios e permitir a devastação. A chegada dos madeireiros e carvoeiros traz dinheiro, água, estradas, etc. Ou seja, eles suprem demandas não atendidas pelo Estado. Outra situação bem complicada é do povo Auá, que eles são um povo nômade, eles perambulam em pequenos grupos, famílias, homens, mulheres e crianças, idosos, e são extremamente caçadores e coletores. E o avanço das motosserras, no caso dos madeireiros legais, que estão devastando a floresta, tem provocado alterações drásticas nos modos de vida e também de organização do povo Auá, incluindo mortes que inclusive já foram relatadas e documentadas. Atualmente eles sofrem riscos de sofrer ataques genocidas, à medida que o governo não está protegendo a terra. Outra situação também delicada é dos Guarani e Kaiowá, com relação aos fazendeiros. No final da guerra entre o Brasil e o Paraguai, isso foi em 1864 a 1870. Já havia bastante registro sobre a presença dos Guarani e Kaiowá na fronteira do Brasil com o Paraguai. Mesmo assim, a sua presença foi ignorada. Nessa época, o Brasil era império. E foi feito um acordo, um contrato entre o Estado brasileiro e a companhia Mate Laranjeiras, que precisou utilizar da mão de obra indígena no extrativismo vegetal. E foi por isso que o povo indígena Guarani e Kaiowá não foi expulso de suas terras tradicionais. Quando foi por volta de 1915 a 1928, foram instituídas 8 reservas indígenas, porém não estavam correspondendo às demandas dos povos indígenas, dos Guarani e Kaiowá. E ainda foi feita uma imposição de um ordenamento militar, educação escolar, assistência sanitária, que favoreceu as atividades das missões evangélicas também, que se instalaram na região. Isso foi na época quando era Serviço de Proteção do Índio. Na década já de 50 para 80, durante a implantação das fazendas, muitos Guarani e Kaiowá foram forçados a derrubar a mata para poder expandir as cidades e também as fazendas. E os fazendeiros recém-assentados começaram a expulsar e dispersar as famílias indígenas do Guarani e Kaiowá de maneira violenta. Sendo assim, com esses 2 exemplos que eu trouxe para refletirmos, quais seriam então os impactos, os benefícios assistenciais na vida das famílias indígenas? Já que condições de crescimento das cidades, que são próximas às reservas indígenas, condições de seca, confinamento a microterritórios, condições de ausência de condições de plantio, conflitos com fazendeiros, poceiros, mineradoras, madeireiras e discriminação, tudo isso trouxe o álcool, drogas, DSTs, prostituição e até mesmo desnutrição infantil. Segundo os estudos com relação às famílias indígenas, a inclusão nas políticas assistenciais serve como uma resposta às falhas da tentativa de integração, vindo de uma certa forma como uma necessidade de incorporação nos programas de transferência de renda. Em 2004, com a criação do Ministério do Desenvolvimento Social e Política Nacional de Assistência Social, foram um ponto de partida para o governo federal desenvolver ações direcionadas para os indígenas, visando combater a extrema pobreza. Também foi criado o CRAS indígena. O Ministério do Desenvolvimento Social ampliou políticas de benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, até mesmo distribuição de cestas básicas nas aldeias. Por exemplo, o benefício de prestação continuada
continuada da assistência social, possibilita a proteção aos beneficiários e também às suas famílias da situação da vulnerabilidade. Por exemplo, pessoas indígenas que estão com deficiência, tanto física ou uma deficiência mental, tornam-se sujeitos participativos frente ao processo econômico do grupo ao qual pertencem. Nós sabemos que os benefícios do governo não são capazes de solucionar todos os problemas, o qual a maioria das famílias indígenas está submetida, porém contribui na melhoria da qualidade da vida dos beneficiários e suas famílias, ou seja, os benefícios assistenciais amenizam vulnerabilidades, apesar de não extingui-las. Quais seriam as propostas, no caso, dentro dessa situação, que o movimento indígena no Brasil clama, solicita, que seja feita a demarcação das terras indígenas, que deveria ser prioridade como uma estratégia de enfrentamento da vulnerabilidade, a qual as famílias vêm experienciando. Mas nós sabemos que a demarcação das terras indígenas no Brasil é tratada de forma amorosa, e isso colabora bastante para a vulnerabilidade das famílias. Precisa também acontecer mais espaços de diálogos e discussão para chegar a uma convergência, tanto na compreensão e também na elaboração de programas que valorizem e respeitem as especificidades dos povos indígenas, como uma tentativa de alcançar um caminho para a efetivação da inclusão das famílias indígenas e suas demandas sejam atendidas. Por quê? Porque requer a articulação de outras políticas, o que limita a intervenção da assistência social. Eu deixo aqui para os senhores uma mensagem. Importante que os profissionais que operem no ramo do direito das famílias e sucessões interpretem a lei, as normas do Instituto do Direito, quando se refere aos povos indígenas, de acordo com os comandos e com a principiologia constitucional, que confere aos povos indígenas autonomia e um tratamento diferenciado de integração, se assim for desejado por parte dos povos ou famílias indígenas. As leis e normas próprias do direito da família e sucessões precisam ser aplicadas pelos profissionais do direito e do poder público, principalmente no que diz respeito às políticas públicas, de modo a garantir a dignidade da pessoa humana, do indivíduo, o indígena, de forma a contribuir para que ele tenha um meio ambiente cultural saudável e adequado para seu desenvolvimento autônomo. Da mesma forma, o meio ambiente físico do indígena, que é o espaço próprio do indígena, que é defendido constitucionalmente, deve ser respeitado nesse contexto. Essas foram minhas referências. E agora eu irei finalizar com uma mensagem, como foi falado aqui, a importância da relação dos povos indígenas, das famílias indígenas, com as terras tradicionais, com a mãe natureza. Esta mensagem será cantada em língua tupi, traduzida para a língua portuguesa, onde fala do sentimento da mãe natureza por todos nós. Escutemos. A mãe natureza está falando. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não quero. Eu não quero morrer.
morrerão comigo. Eu disse muito grata por me ouvirem.